Pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para falar sobre mais um livro para vocês. E dessa vez eu estou aqui para falar sobre o livro O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Quem é Rodrigo Bibo, pessoal? Rodrigo Bibo é um rapaz que faz um podcast, né? E ele trata de assuntos cristãos, da atualidade e diversos temas assim relacionados à cultura, relacionados a cristianismo e a relação entre essas duas coisas, né? Não somente isso, trata de temas teológicos, enfim. Então é um cara muito bacana. Eu não acompanho o podcast dele, mas eu sei que ele trabalha com isso pela sua notoriedade no meio cristão, né? Muita gente acompanha o trabalho dele nos podcasts. Eu conheço por causa de outros pastores, né, que tem uma parceria com ele, né, fazem collab com ele várias vezes, e através de outros pastores que eu acabei conhecendo o Rodrigo Bibo. Inclusive eu tive a oportunidade de participar de uma palestra que ele fez aqui em Cuiabá, na Igreja Presbiteriana Central. Falou sobre, acho que era até os confins da rede, faz tempo já. Então era um tema assim sobre atualidades para adolescentes. Ele tem essa pegada um pouco mais jovial, sabe? Então ele, inclusive no livro, ele vai apresentar essa linguagem um pouco mais descontraída. Mas já falei do autor, vamos falar um pouquinho sobre o livro. Eu não estou com o livro aqui porque eu emprestei ele para um amigo que estava muito interessado em ler o livro, e aí eu emprestei para ele, mas isso não impede de eu falar com vocês sobre o livro O Deus que Destrói Sonhos. Qual é o ponto central desse livro? O ponto central desse livro, pessoal, é justamente desconstruir aquela ideia de que todo mundo tem, de que Deus tem que dar tudo que a gente quer, que senão a gente não vai ser feliz e daí Deus não está sendo bom pra gente. Basicamente é isso, tá? Como é que ele aborda esse tema? Gente, primeiro de tudo, é um livro muito bom, muito gostoso de ler, um livro de fácil leitura, porque ele não é um livro assim denso, sabe? Ele não tem linguagem muito rebuscada. Na verdade, a linguagem dele é muito simples, qualquer pessoa consegue ler tranquilamente, sem nenhuma dificuldade, porque ele usa referências muito próximas a nós, principalmente a galera mais jovem, né? Que acompanha aí a cultura pop e tudo mais. Ele faz algumas referências com com esse tipo de conteúdo. E assim, é um livro muito fácil, de fácil acesso, como eu falei, e é um livro que assim bate muito em você, mas ele bate em você, só que não de uma forma que você não consegue engolir aquilo que está sendo dito, porque são verdades muito duras que ele apresenta nesse livro, mas é apresentada de uma forma muito, sabe, a gente consegue tragar, porque muitas vezes a verdade é difícil de ser engolida, mas desse livro aí é muito fácil, né? Porque é um livro que traz uma abordagem um pouco mais descontraída. Então as verdades acabam sendo ditas de uma forma mais leve. Então acaba que a gente consegue absorver aquilo para dentro e faz a gente pensar bastante, tá? É um livro muito bom para reflexão e assim, eu gostei bastante. Ele trata sobre, como eu falei, o Deus que não dá tudo aquilo que a gente quer, né? Por quê? Ele vai abordar essa verdade em paralelo com o discipulado cristão. Porque no discipulado cristão envolve muita renúncia, gente, sabe? E aí, assim, ele aborda esse tema relacionando o discipulado cristão, que envolve renúncia, com o fato de Deus nem sempre nos dar aquilo que a gente quer. E para isso envolve renúncia, porque a compreensão de que Deus ele não nos dá tudo aquilo que a gente quer também faz parte da renúncia, que por sua vez, melhor dizendo, também faz parte
do discipulado cristão. Então é essa relação que ele vai abordar basicamente no livro, tá? O que mais que a gente pode falar sobre esse livro? Desconstrói algumas coisas que a gente acredita, como por exemplo, Deus, ele... Inclusive isso foi uma parte muito interessante, muito marcante para mim do livro, que por isso que eu tô falando agora, né? Que é a ideia de que Deus, ele tem uma vontade própria para cada coisa que a gente for decidir. E aí ele até dá algum exemplo assim mais próximo da galera mais jovem, né? Por exemplo, eu estou gostando de uma moça, é o que ele escreve lá no livro. Será que Deus confirma que eu namore com ela e tudo mais? E aí ele vai falar o seguinte, olha, se você gosta dela, se ela gosta de você, se os pais aprovam, sabe, se é uma pessoa reta e tudo mais, não perca tempo, peça a bênção de Deus, sabe? Porque ele aborda muito a questão nesse ponto da responsabilidade do homem e da soberania de Deus. Então é muito interessante, porque muitas vezes a gente fica pensando assim, eu tenho que orar 6 meses para eu saber se eu tenho que namorar com aquela pessoa, sabe? Quando na verdade a gente tem todos os padrões, todos os parâmetros que a Escritura nos deixa, para que a gente possa analisar toda aquela situação, toda aquela pessoa, seja lá o que for, para que à luz das Escrituras nós tomemos uma decisão, sabe? Então esse é um ponto também que ele aborda no livro. Deus tem a sua vontade revelada na Escritura, e com base na sua vontade revelada na Escritura que nós tomamos decisões. Isso aí pra mim foi uma virada de chave muito grande, galera, porque embora eu já meio que soubesse isso, quando a gente se depara com essa verdade frente a frente, é mais impactante mesmo, né? Então isso aí, assim, me marcou muito nesse livro aí. Então, assim, nós tomamos decisões a partir das vontades reveladas de Deus na Escritura. Ou seja, retidão, princípios de justiça, etc, etc. Sabe? Então, nós tomamos decisões com base nos valores que a Bíblia nos deixa. Nós tomamos decisões com base na vontade já revelada de Deus para nós, que é a Escritura. Sabe? Isso aí é só um ponto de outros pontos que ele aborda no livro, sabe? É claro que eu falando assim vai ficar parecendo que tá meio fora de contexto, né? Porque, mas você não tá falando que Deus que destrói sonhos, o que isso tem a ver? Na verdade esse é um ponto do livro que eu gostei muito, e por isso que eu tô falando, que ele aborda, inclusive, sabe? Acho que era no capítulo 5, por aí, 4 ou 5. O livro tem 6 capítulos e tem todo um contexto, né? Mas eu quis destacar essa parte aqui porque é uma parte que me marcou bastante. Mas resumidamente é um livro que vai desconstruir a ideia de uma forma muito leve, porém verdadeira, a ideia de que Deus, ele tem que dar tudo que a gente quer, porque senão ele não está sendo um Deus bom e favorável a nós, sabe? É uma verdade difícil de engolir, mas é uma verdade que nós precisamos aceitar, principalmente nós crentes, sabe? E assim, é um livro que dá para você ler numa tacada só. É claro que eu levei alguns dias para ler, poucos, mas minha meta era ler um capítulo por dia, e graças a Deus eu consegui. Então foi um livro que eu consegui ler muito rapidamente, sabe? Até porque o conteúdo dele é muito gostoso, tem uma leveza muito grande, assim, da gente saborear aquele livro, sabe? Então, pra mim foi uma experiência bacana. Quais são os pontos negativos desse livro que eu tenho pra apresentar? Poucos, mas são na área da discordância. Porque tem algumas coisas que ele apresenta ali que eu fiquei assim, sabe? Meio sem... eu não concordei, sabe? Eu não gostei. Porque eu acho que, por exemplo, tem uma parte que ele fala o seguinte... isso aí é mais pro final do livro, né? É mais lá para as considerações finais e tudo mais. Ele dá toda uma explicação, mas chega um ponto dessa explicação que ele faz o seguinte...
ele fala o seguinte, né? Então, por causa dessa renúncia, algo assim, não existe essa para o discípulo crente de que, siga seus sonhos, como é que é? Sonhe grande, algo assim. Sabe, eu discordo bastante disso, porque a Bíblia nos permite sonhar, sim. E a Bíblia não proíbe a gente de sonhar grande. Não, a Bíblia diz o seguinte: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16:1. Sabe? Então a Bíblia nos permite sim fazer planos. A Bíblia nos permite sim sonhar. A Bíblia não nos proíbe disso. Agora, o que nós vamos fazer com esse sonho, com esse desejo, com essa ambição, aí é que está o cerne. Por quê? Nós precisamos consagrar esses sonhos a Deus. No mesmo capítulo de Provérbios 16, vai dizer no versículo 3, consagre ao Senhor. E consagrar ao Senhor significa o seguinte: eu apresento aquele sonho diante de Deus. Se Ele quiser que aconteça, as coisas vão acontecer. Sabe? Mas você não disse que Deus não tem uma vontade para cada coisa? Então, esse aí, por mais que tenha sido um ponto que me chamou a atenção, também foi um ponto que me deixou um pouco assim, a minha opinião dividida, porque eu concordo em partes com aquilo que ele disse. Porque eu acredito que Deus, ele tem a sua vontade que aconteça, sabe? Eu acredito que Deus, ele dá discernimento e sabedoria para que nós tomemos decisões de acordo com a sua vontade, sabe? E isso vem a partir da Escritura, sim. Só que Deus, ele também determina, eu acho que ele determina, posso estar errado, gente, tem algumas visões teológicas aí que vão falar um pouco mais sobre isso, determinismo e tudo mais, né? Eu posso estar errado a respeito daquilo que eu afirmo, mas Deus, ele define, né, se aquilo vai ou não acontecer. Então a gente pode se empenhar, a gente pode correr atrás, e Deus, ele continua sendo soberano sobre cada escolha que a gente faz. Mas ele tem a sua vontade. Se aquilo que ele está dizendo vai acontecer, é porque vai. Se ele não quer que aconteça, então não vai. Tem uma passagem na Escritura, lá em Tiago, diz o seguinte: vocês se orgulham muito dizendo, no dia tal nós vamos fazer negócios. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como faremos tanto isso como aquilo, sabe? Eu posso estar, assim, pessoal, me entrando numa área assim um pouco mais delicada, questão de determinismo e tudo mais. Eu preciso, confesso, estudar um pouco mais sobre essa área, mas eu creio que, assim, nós podemos tomar as nossas decisões, nós podemos sonhar, nós podemos planejar, claro, a Bíblia nos permite isso, mas é Deus quem determina se aquilo vai acontecer ou não, sabe? Então, nós decidimos, nós temos nossa livre agência, a gente toma decisões segundo as Escrituras, e Deus é soberano sobre cada uma das nossas escolhas, mas Ele determina a sua vontade, se aquilo vai acontecer ou não. Às vezes porque aquilo não é para nós, não nos faz bem, às vezes porque aquilo é um livramento, às vezes porque simplesmente Deus não quer, e tá tudo bem, sabe? Então, assim, alguns pontos me fizeram pensar, alguns pontos me fizeram ficar discordando, assim, como esse de que o cristão não tem essa de sonhar grande. Essa parte eu achei desnecessário ele falar isso, porque todo cristão pode sonhar, inclusive ele com certeza já sonhou, mas não me encarem isso como sendo uma cornetada, por favor, embora pareça. Mas é uma discordância, porque, assim, eu discordei apenas nisso dele, né? E a questão de que o ser humano, ele pode ou não tomar as suas decisões, isso aí eu concordo com ele, mas eu também concordo que Deus dá direcionamento para que nós tomemos as decisões certas, e a sua vontade soberana, ela se estabelece, ela prevalece. Então,
Não sei se eu posso dizer que eu concordo em partes com esse pensamento dele, né? Mas enfim, gente, esses são alguns pequenos pontos que, tamanha a grandeza desse livro aí e a riqueza do seu conteúdo, são pontos bem pequenos. É um livro muito bom, recomendo para aqueles que quiserem ler, especialmente cristãos que querem se aprofundar um pouco mais nesse assunto e tem dificuldade com esse tipo de conversa, de assunto, né? Então eu vou deixar para isso o link aqui na descrição do vídeo para você poder adquirir esse livro, tá? Muito bom, e vale a pena, gente. Vale a pena muito adquirir o livro, vale muito a pena a leitura, tá bom? Ganhei esse livro de um tio meu. Foi muito impactante para mim, porque quando eu ganhei, eu falei assim, cara, tô até com medo do que eu vou ler aqui, né? Mas foi bem mais leve do que eu imaginava que seria, porém muito edificante, me fez pensar bastante, me fez refletir sobre muita coisa. E eu tenho certeza que ele vai fazer você refletir sobre muita coisa também, tá? Então, gente, basicamente é isso, tá? Peço que você curta aí o vídeo se você gostou, compartilhe com quem gosta de ler, com quem gosta desse assunto, com quem você sabe que tem esse problema aí com Deus, né? Ou enfim, peço que você compartilhe, isso vai me ajudar bastante. E peço que você se inscreva aí no canal para que você possa receber as notificações dos vídeos novos e você esteja por dentro aí de tudo que eu for gravando e postando por aqui, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você, Deus abençoe suas leituras e até a próxima.